Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre PERT, dando continuidade à discussão que a gente vem fazendo sobre planejamento do tempo em projetos. Nós já falamos sobre o método de caminho crítico. Agora eu vou falar de PERT, que é um acrônimo para as palavras em inglês Program, Evaluation and Review Technique, que nada mais é do que uma programação que leva em consideração não apenas o tempo mais provável, que é aquele tempo que é utilizado para desenhar o caminho crítico até então, mas também uma expectativa otimista em relação a esse tempo e uma expectativa pessimista em relação a esse tempo. Vou explicar por meio de um exemplo. Supondo que a gente tenha feito o caminho crítico para um projeto que tinha as atividades A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Bom, e que o caminho crítico está destacado aí então em vermelho, né? Então as atividades A, C, D, E, G, J, K, L, N são as atividades do caminho crítico. Quando a gente faz isso, a gente está supondo que a duração do projeto vai ser então a soma da duração dessas atividades que estão aqui no caminho crítico, atividades que não podem atrasar para não comprometer o deadline. Bom, só que essa duração está baseada numa estimativa de tempo que a gente entende que é aquela que vai acontecer, que a gente está tomando aqui agora como mais provável. Só que existem possibilidades, né? Isso é uma estimativa. E uma maneira de fazer a gestão do risco em relação à estimativa de tempo é exatamente pensar sobre a perspectiva pessimista e uma perspectiva otimista, né? Fazendo análise de cenários. Então, se eu trago aqui as atividades do caminho crítico, peguei aquelas atividades que estão destacadas em vermelho lá e coloquei aqui, e aqui eu lancei no TMP, que aqui está a legenda, TMP de tempo mais provável, lancei a duração dessas atividades. Vou fazer o que agora? Vou projetar a perspectiva otimista dessa duração e a perspectiva pessimista dessa duração. E como é que eu faço isso? Uma maneira é da própria discussão de planejamento, né? Identificar o seu cenário e pensar, bom, se as coisas derem certo em relação a essa atividade A, eu termino ela com 4, mas se tudo der errado, eu termino ela com 7. Né? Então, o pessimista aqui seria mais tarde, mas eu imagino que o que vai acontecer, na verdade, é terminar com 5. Então essa discussão pode ser feita de maneira subjetiva. Tá? Então a gente tem aqui o TO do tempo otimista, o TMP do tempo mais provável, TP do tempo pessimista, TE do tempo médio e VAR aqui de variância. Além disso, a gente tem o DP de desvio padrão e o TX do tempo de interesse. Então depois que a gente pega as atividades que estão no caminho crítico, traz as durações dessas atividades, faz a perspectiva otimista e pessimista dessas atividades, a gente vai calcular o tempo médio. Então, por exemplo, se o mais provável é 5, o otimista é 4 e o pessimista é 7, qual seria a média? Só que numa avaliação PERT, a gente não vai trabalhar com a média que a gente está mais acostumado, que seria uma média aritmética, porque aqui a gente vai trabalhar com a distribuição beta de probabilidade, que é uma distribuição de probabilidade muito utilizada quando a gente trabalha com cenários pessimista, otimista e provável. E aí a fórmula da média para uma distribuição beta seria o tempo otimista mais 4 vezes o mais provável mais o tempo pessimista, tudo isso dividido por 6. Tá? Deixa eu trazer aqui a fórmula. Então está aqui o tempo médio, TE, tempo otimista, mais 4 vezes o tempo mais provável, mais o pessimista, dividido por 6. Então a média ponderada, né, em que 4/6 é o peso do mais provável de 4/6, 1/6 é do otimista, 1/6 é do pessimista. Tá ok? Então a gente faz isso, calcula aqui. Aqui eu estou fazendo por linha, né? Então simplesmente pegando o otimista, somando com 4 vezes o mais provável, somando com o pessimista e tudo isso dividido por 6. Tá? O que me interessa, na verdade, é fazer o tempo médio do caminho crítico. Então eu posso simplesmente somar as atividades otimistas, somei elas aqui, tá vendo? Com a função soma. Fiz a mesma coisa para o mais provável e pessimista, e fiz aqui depois a partir dos valores somados. Então, eu peguei a soma do otimista, mais 4 vezes a soma do mais provável, mais a soma do pessimista, e aí sim eu dividi por 6. Eu posso fazer isso, que o resultado vai estar correto. Posso também fazer individualmente para cada atividade,
ou seja, o tempo esperado aqui, o tempo médio da atividade A, o tempo médio da atividade C, somo isso aqui e o resultado vai dar a mesma coisa. A gente pode olhar aqui, 26,2. Tá? Por quê? Porque a soma do tempo otimista mais 4 vezes a soma do mais provável mais a soma do pessimista dividido por 6 é igual à soma dessa diferença aqui, né? Então, pegando o TO mais 4 vezes o mais provável mais o pessimista dividido por 6, se eu faço individualmente isso e somo, isso é igual a pegar os valores de cada perspectiva, otimista, mais provável e pessimista, e somar e dividir por 6. Ok? Depois de fazer a estimativa do tempo esperado, né, do tempo médio, eu vou calcular a variância. A variância seria o tempo pessimista menos o tempo otimista dividido por 6, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então vamos mostrar isso aqui na fórmula. A variância aqui então, tempo pessimista menos o otimista dividido por 6. Tudo isso elevado ao quadrado. Perceba que agora eu tenho que fazer individualmente, tá? E aí depois eu faço a soma desses valores, porque a variância do caminho crítico seria a soma dessa variância individual. Né? Então eu tenho que somar o tempo pessimista, o resultado do tempo pessimista menos o otimista dividido por 6 elevado ao quadrado. Eu já não posso mais somar, fazer a soma do otimista e para pegar o pessimista aqui, a soma do pessimista, reduz do otimista, divide por 6 e eleva ao quadrado. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, vou pegar o pessimista, subtrair do otimista, vou dividir por 6, deixa eu fechar o parênteses aqui também. Vou fechar aqui agora também, vai poder depois elevar ao quadrado. E eleva ao quadrado. Veja que isso é diferente disso. Né? Por quê? Porque a soma dos valores individuais, né, do TP menos TO dividido por 6 elevado ao quadrado, é diferente do quadrado dessa soma. Né? Quer dizer, a soma do quadrado não é igual ao quadrado da soma. Então, por isso que a gente não pode fazer. Tá? Então, em relação ao tempo médio, pode ser feita a soma dos valores individuais e depois aplicar a fórmula. No caso da variância, não. Tem que fazer realmente as variâncias individuais para depois somar. Ok? Então, a gente já tem o tempo mais provável, o tempo mais provável, temos o otimista, o pessimista, e aqui agora o tempo médio. Né? Encontramos agora também a variância. E aí a gente precisa calcular o desvio padrão. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então vamos descer. Então eu tenho aqui a raiz quadrada da variância é o desvio padrão. E aqui eu já trouxe, na verdade, eu calculei aqui também, só para poder mostrar, mas está igual a esse aqui. Né? Poderia simplesmente ter feito isso aqui também. Ok? Mas aqui era só uma maneira de checar. O que a gente quer saber agora a partir, por exemplo, do PERT é, se eu tenho um tempo médio do meu caminho crítico de 26,23 e supondo que o meu deadline seja 25, qual é a probabilidade de terminar até o meu deadline? Aí eu vou aplicar uma fórmula Z. Por quê? Porque eu preciso padronizar esse dado porque ele está numa distribuição beta. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar o score Z, que seria o TX menos o TE dividido por DP, ou seja, a variável de interesse menos o tempo médio dividido pelo desvio padrão. Quando eu faço isso, eu encontro aqui o meu score Z. Então já está aqui na fórmula. Eu peguei o TX, que é a variável de interesse, subtraí do tempo médio, peguei esse resultado e dividi pelo desvio padrão. Então encontrei aqui o score Z. Ou seja, eu padronizei esse dado no sentido de poder utilizar agora uma tabela de distribuição normal padrão, para que eu possa então estabelecer as relações de probabilidade. Com base nisso, eu já posso calcular a probabilidade. E aí o Excel tem uma função, que é a função dist_norm_p, que ele já traz essa distribuição normal padrão. O único argumento dessa função é o próprio score Z. Então eu escrevo aqui igual a dist_norm_p e entre parênteses coloco o argumento, que no caso está na célula C21, que ele já traz a probabilidade.
Note que essa probabilidade ela está vinculada a uma área até o tx, ou seja, até a variável de interesse. Então, por exemplo, se eu faço aqui uma curva de Gauss e o valor médio é 26,23, que é esse valor que está aqui, pela curva de Gauss, propriedade da distribuição normal, eu sei que 50% à direita os dados à direita da mediana equivale a 50% das observações, e todas as observações à esquerda da mediana também são 50%, ou seja, eu tenho aqui a distribuição simétrica, né? Quando eu calculo então o score Z, de menos 0,976 e calculo a probabilidade, o valor que vai trazer nessa probabilidade pela fórmula que eu apliquei é o valor da área nessa curva de Gauss, de menos infinito aqui nesse caso, que o valor do score Z é negativo, até o valor de interesse, que no caso é 25. Então, sob essa área aqui, eu tenho 16,5%. Do que a gente pode interpretar disso então? Que a probabilidade de terminar antes de 25 é de apenas 16,5%. Ok? Isso nos permite ter mais informação, qualificar a nossa informação quando a gente trabalha com planejamento. Porque agora eu não simplesmente vou dizer que pela minha estimativa eu vou terminar com 26. O tempo médio é de 26,23. E se o meu deadline é, por exemplo, de 25, se esse fosse o meu interesse, eu poderia dizer que não apenas eu não planejei terminar dentro do deadline, como a probabilidade disso acontecer, dados os cenários, é de apenas 16,5%. Ok? Isso aqui então sobre PERT.